Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula que eu criei especialmente para você que está me acompanhando aqui hoje ao vivo ou que vai assistir depois gravado durante a semana. Uma aula muito especial do nosso acelerador de resultados, Equipes que Resolvem. Eu sou Denise Gás, especialista em gestão empresarial e, como eu já contei na primeira aula, um pouco da minha história, eu já atuo há mais de 20 anos em transformações estratégicas, em trazer implementação de estruturas, de processos, desenvolvendo líderes e equipes, trazendo a vocês, empresários, para que possam gerar mudanças significativas na sua empresa e na forma, como vocês no dia a dia lidam com todos os seus desafios, lidam com a sua equipe. E eu quero que, através da minha experiência, eu possa ajudar vocês a ter, de fato, equipes que resolvem, equipes que pensam estrategicamente, que assumem responsabilidades e que resolvem as situações do dia a dia, fazendo com que você, empresário, possa sair do caos operacional do dia a dia e ter um outro nível de qualidade de vida para poder usufruir de um tempo na sua vida pessoal também, porque o que eu mais escuto é sempre dos empresários que está muito corrido e o caos está muito grande. Então, na minha experiência, eu vivi muitas coisas que eu posso trazer agora para ajudar a você especialmente. Então, eu sou uma empresária com foco em aceleração de resultados de donos e donas de empresas que necessitam ter equipes autônomas, equipes que assumam responsabilidades e que façam as coisas acontecerem. Tenho mentorado inúmeros líderes ao longo desses anos todos, no desenvolvimento de competências estratégicas. Sou palestrante em liderança transformadora e tive uma carreira executiva, corporativa muito vasta. Trabalhei em empresas como FMC Technologies, Heineken, Philip Morris, Kraft Foods, BHP Billiton, onde eu pude sim ter uma carreira em recursos humanos executiva e aí me desenvolver como uma transformadora de equipes, formando as equipes, desenvolvendo e trazendo resultados significativos. E hoje, eu quero trazer aqui essa aula especialmente para você. E lembrando que essa é uma aula que acontece toda terça-feira, às 20 horas aqui no YouTube, para você, especialmente você empresário que tem mais de 5 funcionários ou mais e que está se sentindo sobrecarregado, se sentindo exausto, cansado no dia a dia e que quer aprender como sair desse caos operacional, sair do dia a dia dentro da operação, passando a contar com uma equipe autônoma que resolve sem depender de você. E na aula de hoje, você vai entender como dar feedback para essa equipe. Então, o nosso tema hoje, ele é exatamente feedback, ou seja, como você vai ter as conversas no dia a dia, algumas delas bem difíceis, eu sei que são, mas que são muito importantes para que as pessoas possam desenvolver senso de responsabilidade, para que elas possam, de fato, começar a resolver e decidir as coisas sem contar com você, com a sua decisão o tempo todo. Então, vou falar hoje sobre feedback, de uma forma que haja o desenvolvimento da sua equipe, sem gerar conflitos, resistências e muito menos desgastes no seu relacionamento com eles. E vou começar falando sobre algo que você talvez já tenha vivido no dia a dia, porque na verdade isso acontece com muitos líderes, aconteceu comigo muitas vezes, então é bem possível que você esteja passando por tudo que eu vou falar hoje exatamente nesse momento na sua empresa. Teve uma fase na minha carreira em que eu evitava dar feedback. Então, o meu perfil já é naturalmente mais reservado, eu sou uma pessoa que pensa muito antes de falar as coisas para as pessoas
Então teve uma fase que eu fugia mesmo de dar feedback. Principalmente quando era algo mais delicado, ou então era mais difícil de ser falado. Né? Quem nunca pensou 1000 vezes antes de falar alguma coisa difícil para um colega, para um liderado, escolhendo as palavras? E quando envolvia comportamento, então, aí mesmo que era complicado e eu ficava muitas vezes fugindo disso, né? Quando precisava falar sobre postura, ou então até chamar a atenção de alguém sobre algo que ia fazer com que exigisse uma mudança muito grande por parte dele, né? Eu sabia que eu precisava falar, né? Eu tinha consciência disso, é óbvio que eu precisava falar, né? Mas eu não falava. Eu adiava as conversas e eu ficava pensando assim, depois eu falo. Agora não é o melhor momento, deixa eu observar mais um pouco para ver se eu entendi direito, se é isso mesmo. Mas no fundo mesmo, o que eu estava fazendo era evitar o desconforto de ter uma conversa difícil. E tudo que a gente evita só tende a piorar, né? Só tende a crescer. Então, uma situação que você enxerga que não está sendo bem realizada naquele momento, se você não fala logo, na próxima vez o problema pode ser ainda maior. E, na verdade, o que eu não queria era lidar com a reação da pessoa, né? Assim, porque dar feedback não é só chegar e falar de bate-pronto, assim, com a pessoa, né? Vai ter uma reação. Então, é muito importante saber como você vai lidar com a outra pessoa. E eu evitava isso, porque muitas vezes as pessoas reagem e a reação ela pode não ser tão boa assim. E eu evitava isso, né? Eu fugia dessa situação em que eu teria que lidar com a reação talvez negativa ou complicada de um liderado meu. Só que enquanto eu evitava dar esse feedback, o comportamento que eu deveria ressaltar e conversar com a pessoa para mudar, ele não sumia, ele não desaparecia. Na verdade, ele até se repetia. E às vezes se repetia assim, muitas vezes. Eu tenho inúmeros exemplos assim de coisas que começavam pequenas, às vezes assim, um detalhe no comportamento que eu precisava acertar, ou uma entrega que não tinha sido tão bem feita, alguma coisa que poderia até passar despercebido. E aí eu pensava assim, poxa, mas não é tão grave assim. Será que eu estou enxergando direito? Será que eu preciso falar mesmo? E aí eu deixava passar aquela situação. Só que no dia seguinte acontecia de novo, e no outro dia também. E essa situação se repetia, trazendo, inclusive, algumas vezes, até umas consequências que poderiam, sinceramente, ter sido evitadas. E aquilo que você não corrige, de uma certa forma, é como se você estivesse autorizando que esse comportamento, essa situação aconteça. Mas se você vê alguma coisa e deixa passar, a outra pessoa vai entender, tá tudo bem, né? Eu posso agir assim. Só que quando eu percebi a situação e tudo mais, já não era mais só um detalhe muitas vezes, né? As coisas iam acontecendo, às vezes até de uma forma silenciosa, só que às vezes também ficava cada vez mais evidente que existia um problema. E aí começava uma outra fase, né? É uma outra fase, que é a fase da irritação silenciosa. Né? Ou seja, por dentro o negócio pegando fogo, eu me sentindo bastante irritada, mas continuava a não falar. Então é aquela famosa irritação silenciosa. Eu olhava a situação e aquilo me incomodava, né? A pessoa falava e eu já interpretava diferente, já buscava ter que me segurar, assim, aquela irritação chata que a gente sente. Pequenas coisas começavam a ficar muito mais pesadas do que precisariam ficar. E sabe o que era pior de tudo? A pessoa, ela mesma, não tinha nem ideia do incômodo que isso estava me gerando ou do problema que estava sendo causado ou da situação que estava sendo criada, né? Porque para ela tudo era normal, né? Tava tudo bem, porque eu não falava, né?
Ninguém tinha dito nada sobre aquele comportamento ou sobre aquela situação. E aí chegava um momento em que eu não aguentava mais, ou realmente eu tinha que falar, não podia deixar de falar. E aí, quando eu falava de uma vez por todas, não era mais um feedback, né? Era muita coisa acumulada. Era uma frustração minha acumulada. E aí tudo saía, né, num tom de cobrança somente e carregada de emoção. Não era mais uma orientação, ou não era mais uma conversa, muitas vezes, mais tranquila, como poderia ter sido se eu tivesse falado da primeira vez, mas ela vinha assim já carregada de outros tipos de emoção, né? A minha fala vinha já com emoção. Talvez eu era mais dura do que eu precisava ter sido da primeira vez. Eu tinha que ser mais direta para deixar bem claro que aquela situação tinha que ser alterada de imediato, que não podia realmente continuar assim. Ou seja, a minha fala vinha mais carregada mesmo de um monte de coisa junto, né? Já vinha, assim, tipo um histórico inteiro que eu carregava daquela pessoa, dos comportamentos dela, e ela não tinha nem ideia que eu estava carregando aquilo tudo, já que eu estava fugindo de ter aquela conversa difícil com ela. E aí, o que poderia ter sido um feedback construído, estruturado, com exemplos, com orientação clara, né? Vinha o quê? Era uma conversa pesada. E o que acontecia? A pessoa se defendia, porque quando você vem com a fala para o seu funcionário já carregada de emoção ou sobre situações que acontecem várias vezes e você deixou acumular, ele se defende. Então já não é mais uma conversa mais tranquila, né? Ele se justifica, o funcionário tenta explicar, né? Ele entra automaticamente no modo de defesa, ou então se fecha. E aí nada vai mudar. Vai ser uma conversa que não vai ter frutos, resultados como poderia ter sido se o feedback tivesse sido dado corretamente logo no início, quando a primeira vez da situação que você quer alterar aconteceu. Aí o que eu pensava naquele momento, né? No auge da minha razão, eu já pensava o seguinte, realmente, ele não aceita feedback. Tá vendo? Não adianta falar. Eu fiz bem até em não falar, porque este funcionário não aceita feedback. E não era nada disso, né, gente? Hoje eu sei que não era uma resistência ao feedback, ou não era que a pessoa não estava disposta a ouvir, ou até procurar entender para alterar. Não era nada disso, era simplesmente ele reagindo à forma como eu tinha falado. O problema todo estava na forma como eu tinha falado. E teve um outro comportamento que eu tinha também, além dessa coisa de ficar evitando dar o feedback e acabar estourando em algum momento, é que às vezes eu tentava suavizar demais, né? Eu tentava, assim, escolher palavras. Eu tentava falar de um jeito que não magoasse a pessoa. E aí eu pensava assim, eu não quero ser dura com aquele funcionário porque ele tem uma série de qualidades, faz muitas coisas boas, muitas coisas de uma forma correta, então eu não quero ser dura com ele. Ou então, não quero gerar um clima ruim, não quero gerar uma situação, uma saia justa, alguma coisa assim. E eu falava de uma forma mais indireta, ficava rodeando, escolhendo as palavras, né, tornando aquela conversa bem soft, assim, bem leve, né? Só que eu amenizava tanto, escolhia tanto as palavras que a pessoa nem entendia que aquilo que eu estava falando era um feedback. Vinha tão misturado, né, de um cuidado excessivo na forma de falar, uma escolha de palavras que o funcionário ficava, tá, né? Nem entendia que era feedback. E aí eu só falava coisas do tipo assim, olha, só tenta melhorar isso aqui, tá bom? Ou melhora um pouco isso aqui. Só que melhorar o quê? Como? Quando? Né? Não tinha clareza nenhuma naquilo que eu falava. E aí, logicamente, o que acontecia? Nada mudava. Óbvio.
A pessoa saía daquela conversa sem nem sequer entender do que eu estava falando, né? Sem entender o que precisava mudar. E o resultado, vocês sabem qual era, né? Simplesmente não acontecia nada, nada mudava. Numa oportunidade seguinte, o comportamento era exatamente igual. Até que teve um momento muito claro, assim, que eu comecei a pensar e a estruturar de como eu ia alterar isso, até porque eu não tinha, nessa fase, muita experiência ainda liderando pessoas. Eu percebi que eu tinha 2 tipos de problemas, né? Que eram atitudes, assim, recorrentes que eu tinha. Ou eu não falava, eu fugia de dar o feedback, ou eu falava de um jeito que não gerava mudança nenhuma, né? Eu falava de um jeito tão suave, que nada acontecia, a pessoa nem entendia que eu estava dando um feedback. E aí eu fui ficando cansada, ficando sobrecarregada, porque na primeira hipótese, né, onde eu não falava nada, acabava eu mesma indo lá, consertando, fazendo de novo, me sobrecarregando. E principalmente eu ficava frustrada, né? Porque eu sentia que eu estava sempre corrigindo, sempre tentando resolver, às vezes pisando em ovos para falar com as pessoas e nada avançava, nada melhorava. Foi aí que veio uma consciência muito forte, assim, foi assim aí que eu tive uma percepção que fez toda a diferença para mim. Tipo assim, o que eu pensei? Se aquilo que eu estou falando não está gerando nenhuma mudança, eu não estou dando feedback. Ponto. Né? Eu estou conversando, eu estou tentando orientar, estou buscando uma forma de falar, eu posso estar fazendo tudo isso, mas feedback, propriamente, eu não estou dando para os meus funcionários, né? Eu não estava dando para os meus funcionários. E aquilo começou a me incomodar, até porque eu estava numa posição, numa área de gestão de pessoas, numa área que era, de uma certa forma, exemplo para outros líderes da empresa que olhavam para mim, o que ela está fazendo, né? Então, aquela situação começou a me incomodar e, ao mesmo tempo, comecei a refletir, a pensar sobre isso, e isso me abriu um caminho, né? Porque aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar de olhar para o comportamento da equipe e comecei a olhar para mim. Comecei a olhar para a minha forma de liderar, o que eu poderia fazer de diferente, né? Porque para poder gerar um comportamento diferente por parte deles, dos meus funcionários, da minha equipe, eu precisava fazer alguma coisa diferente, né? Eu precisava mudar a forma como eu liderava, a forma como eu tentava me comunicar com eles, né? Então eu precisava melhorar muito como líder, sim. E eu percebi algo que fez muita diferença, uma coisa assim que mudou muito, assim. Então, o problema não era a equipe não me ouvir, porque a equipe gostava de mim. Então, eles paravam, eles me ouviam, eles tentavam entender. O problema é que eu não estava me comunicando direito. Eu não estava sendo clara naquilo que eu falava, eu não estava sendo clara nas coisas que eu queria, né, que fossem alteradas. E aí eu percebi que com o tipo de feedback que eu dava, a pessoa começava a se defender. Então, a minha equipe entrava num modo, assim, de defesa, né? E não assumia as responsabilidades que precisava assumir. E isso começou, assim, a acontecer, essa ficha caiu para mim, assim, e eu comecei a entender que, assim, eu estava gerando desconforto na equipe, porque eles estavam sempre entrando nesse modo de defesa. Eu estava gerando desconforto e não um entendimento, não estava gerando, assim, a compreensão deles sobre o que precisava ser feito, né? Eu estava gerando uma reação, a reação de explicar, eles queriam explicar o que eles estavam tentando fazer, o que tinha acontecido, ou de quem era a culpa, ou o que não tinha acontecido para aquilo acontecer. Então, ficavam assim, tentando reagir ao que eu falava e não tinha mudança nenhuma, né? Era defesa, em vez de assumir a responsabilidade, né? E ficou muito claro para mim que feedback, e aí eu quero que vocês anotem aí,
porque é um primeiro insight importante para você, empresário que lidera pessoas e precisa de uma equipe que resolve, né? Feedback não é sobre falar, não é sobre o que você fala, né? É muito mais do que isso. Feedback é sobre fazer o outro entender, né? Fazer de uma forma que a outra pessoa entenda o que você está falando, que ela assuma aquela situação como realmente sendo dela, como realmente sendo uma oportunidade de melhorar, né, que ela tem, e resolva fazer diferente dali para frente. Né? Então, entender, absorver e gerar mudança. De fato, que as pessoas comecem a agir de uma forma diferente. E quando isso não acontece, não adianta repetir, não adianta insistir, não adianta assim, chover no molhado, tocar sempre na mesma tecla, porque o problema não está na frequência do que você fala. Não importa a quantidade de vezes que você fica repetindo e falando, o problema está na forma. O problema está em como você está dando esse feedback. E aí, nesse momento, eu comecei a estruturar o feedback, né? Uma forma diferente de dar feedback. Uma forma assim que fosse mais clara, mais fácil de ser compreendida, mais objetiva, mais racional, né? Uma forma que fosse até quase um óbvio, né? Assim, a pessoa escuta e, poxa, como é que eu não percebi isso? Então, realmente, é uma forma assim, bastante objetiva e bem mais direcionada a resolver as coisas, direcionada à solução e não ao problema. Então, aconteceu isso, o que você vai fazer de diferente para mudar essa situação? Como você pode alterar esse comportamento? Ou, da próxima vez, ao invés de fazer do jeito A, como que você pode fazer do jeito B para resolver a situação? E eu estava preocupada principalmente em criar uma forma de falar, uma forma de dar o feedback que não gerasse defesa, tá? Que a pessoa não entrasse logo no modo de se defender, mas que gerasse consciência de que a pessoa percebesse de fato que é preciso mudar, né? Que era preciso fazer alguma coisa diferente e que gerasse também um senso de responsabilidade, que ela assumisse aquilo como uma necessidade de mudança, que ela assumisse aquilo como uma verdade e gerasse realmente uma mudança naquela situação. E quando eu implementei tudo isso, isso gerou mudanças muito grandes, assim, mudou completamente a forma como a equipe respondia. Então, eu fui muito bem sucedida nessa mudança que eu realizei na forma de dar o feedback. Eles passaram assim a se justificar menos, a entrar menos no modo de defesa, começaram a entender melhor o que eu queria falar, né? Começaram a perceber as nuances daquilo que eu estava falando, né? A ter menos resistência, né? A querer me ouvir e ajustar aquilo que tinha que ser ajustado, né? Tomar o caminho certo naquilo que precisava ser ajustado. E eu entendi algo assim que eu levo até hoje, que é feedback bem dado, ele não desgasta nenhuma relação, né? Ao contrário, ele fortalece a relação entre o líder e o seu liderado, entre você, empresário, e sua equipe, vai melhorar significativamente, dando um feedback da maneira assertiva, estratégica. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, empresário, assim, hoje, quando alguém da sua equipe erra, o que você faz? Porque erros são normais, né? Acontecem todos os dias e tá tudo bem. A minha intenção aqui não é chegar e dizer para você, a sua equipe não pode errar. Muito pelo contrário. É errando que se aprende, já dizia a minha avó, né? E esse é um ditado muito verdadeiro dentro das empresas também. A questão toda está em acertar o caminho, em o erro acontecer e você direcionar a equipe dentro do caminho certo, né? Então, o que acontece hoje, assim? O que você faz quando alguém da sua equipe erra? Escreve no chat para eu saber, pessoal. Você fala na hora ou deixa passar? Como que você lida com o erro dentro da sua empresa?
Escreve aí para eu saber. O que você faz? Você fala na hora com o funcionário ou deixa passar, espera o momento certo, pensa, não, vou esperar 2 ou 3 assuntos para falar com ele. Como que você faz? Escreve aí no chat para eu saber. Né? Você repete várias vezes a mesma coisa? Fica ressaltando o erro e cobrando uma mudança várias vezes? Ou até você já desistiu de corrigir algumas pessoas? Porque isso acontece também. Às vezes a gente cansa de ficar falando sempre a mesma coisa, repetidamente, e acaba desistindo de corrigir algumas pessoas. O que acontece com você? Escreve aí no chat. E a maioria dos empresários vive assim. Tem coisas que incomodam, mas ele não fala, né? Tem tanta coisa na cabeça, tanta coisa acontecendo no dia a dia, que vai deixando algumas coisas para lá. Então, tem coisas que incomodam, mas não fala, né? Mas também tem coisas que o empresário fala e nada muda. Né? Isso também é muito natural. E tem coisas que ele já nem tenta mais corrigir. Já assumiu que vai ser assim mesmo e bola para frente, né? Só que isso vai criando um ambiente perigoso. Porque aquilo que não é corrigido da forma certa, no momento certo, vira um padrão. Acaba virando normal. Vira quase como uma regra, né? Passa a ser totalmente normal. E quando você menos espera, já começou a fazer parte da cultura da sua empresa. Já se tornou um item, até às vezes, assim, importante da cultura da sua empresa. E assim, aquela cultura que você cuida, que você quer instalar na sua empresa, ela vai se transformando. E quando vê, você já nem sabe por que aconteceu isso, né? A cultura vai caminhando para um lado totalmente diferente daquilo que você quer, da forma como você pensou que seria a cultura da sua empresa. E aí você começa a conviver com coisas do tipo erros repetidos, falta de responsabilidade, posturas desalinhadas. Às vezes você tem pessoas dentro da sua própria equipe mesmo com posturas diferentes para a mesma situação. Um lida de um jeito com uma situação, o outro lida de uma forma totalmente diferente, ou seja, um desalinhamento dentro da sua área. E fica com aquela, sem contar que fica com aquela sensação assim constante de desgaste, de cansaço, né? E até pior do que isso, você começa a pensar que o problema está nas pessoas, né? Mas na maioria das vezes o problema está na forma como você lidera e aí como a sua liderança está conduzindo para essa situação. Tá? No meu método Equipes que Resolvem, que eu criei para ajudar empresários como você, que carregam a empresa sozinhos ou que se sentem carregando a empresa sozinhos, para que o método que eu criei para que os empresários finalmente possam ter equipes que funcionam de verdade, equipes autônomas, para que vocês voltem a ter tempo para fazer as suas empresas crescerem, ficarem organizadas e principalmente para que você possa ter tempo para estar com a sua família, para ter uma qualidade de vida pessoal maior do que tem hoje, né? Para vocês, eu tenho um capítulo inteiro dedicado a como dar feedback de forma assertiva no meu método Equipes que Resolvem. Você vai ali e você aprende, né, como falar com o funcionário verdadeiramente, para que ele verdadeiramente ouça e para que mudanças duradouras sejam geradas com a mudança de comportamento a partir do seu feedback dado da forma correta. E quando eu falo sobre dar feedback sem gerar conflito, eu estou falando sobre algo muito mais profundo do que conversar melhor. Eu preciso ter uma conversa, vou fazer uma reunião para conversar com os meus funcionários, ver se eu consigo convencer eles, vou tentar abordar de outro jeito. Não é por aí, tá? Não é por aí que a gente deve conduzir, né? Esse tema da aula de hoje, ele é sobre ser claro. Ser claro onde existem dúvidas,
ser claro onde existe falta de entendimento, saber como falar, como dar esse feedback. E é assim que você gere responsabilidade, onde antes só havia defesa, desculpa, onde havia toda aquela sensação de que, poxa, é comigo que ele está falando, né? E também, essa aula de hoje eu vou falar assim, como desenvolver a maturidade onde hoje existe dependência, né? Aqueles funcionários que dependem totalmente de você, como eles podem se tornar mais maduros e, de fato, resolver as situações do dia a dia. Porque feedback, gente, é uma ferramenta de transformação de conhecimento. Corrigindo, é uma ferramenta de transformação de comportamento. Está aqui o slide para não me deixar mentir. Uma ferramenta de transformação de comportamento. E é através do feedback que você molda a forma como a sua equipe pensa, como ela age, como ela responde no dia a dia. Agora, também é importante deixar muito claro para vocês sobre o que eu não vou falar hoje, tá? Essa aula aqui não é sobre evitar desconforto, ser bonzinho com os funcionários, ficar elogiando o tempo todo para suavizar a crítica que você precisa fazer, ou então usar frases prontas, pegar um arquivo de frases prontas para usar em feedback. Não é nada disso, tá? Eu não vou falar sobre nada disso. E, principalmente, não é sobre esperar que a pessoa se toque sozinha. Ele tem que se dar conta de que está agindo errado. E eu escuto isso muito dos empresários. Poxa, mas não é possível, aquela pessoa não percebe que está errando, que não é por aí. Não, ela não vai perceber se você não der um feedback assertivo, correto, honesto, na hora certa. Ela não vai se tocar sozinha. Então, se você não se comunica corretamente com a equipe, você está permitindo que a equipe faça do jeito que eles acharem certo. Então, se você está procurando um atalho para aprender aqui uma lista do que falar, essa aula aqui não é para você, tá? Agora, se você está disposto a saber como dar um feedback da forma assertiva, um feedback que gere mudanças para você ter uma equipe que realmente funciona, aí sim você está no lugar certo aqui comigo, tá? Deixa eu te mostrar, gente, por que eu estou falando aqui de coisas importantes, mas não é só importante. Principalmente coisas que geram transformações realmente. Tá? Eu não trouxe essa informação sobre feedback porque eu acho que é importante. É porque você, empresário, quando souber como dar o feedback claramente, objetivamente, na hora certa para os seus funcionários, mudanças vão acontecer na sua empresa. Mudanças vão ser geradas. Quando você aprende a dar o feedback da forma correta, você vai reduzir drasticamente a quantidade de retrabalho. As pessoas vão fazer certo da primeira vez. Não vai ser necessário mais ficar retrabalhando, repetindo as atividades. E você vai, com isso, vai parar de ficar repetindo as mesmas orientações várias vezes para as mesmas pessoas. Esse ciclo de repetição que gera tanto cansaço em você, ele vai ser cortado. Você vai aumentar o nível de maturidade da sua equipe e, principalmente, muito tempo seu vai ser liberado. Você vai ganhar tempo para poder se dedicar a outras coisas. Porque uma equipe que recebe um feedback bem dado, essa equipe entende mais rápido, faz ajustes mais rapidamente, erra menos vezes. E isso muda completamente o jogo, que é exatamente o que você quer, certo? Porque o problema não é corrigir. O problema é corrigir e nada acontecer, nada mudar, né? Eu acompanhei um empresário, recentemente, um empresário que dizia para mim assim: Denise, eu já falei várias vezes e não adianta, eu estou chovendo no molhado. E aí eu fui prestar atenção na forma como ele falava, para ver o que estava acontecendo, né? E ele falava mais ou menos assim: isso aqui está errado, ou assim não dá, você precisa melhorar. Só que olha só a fala dele, como é que ela é, né? Não tem informação nenhuma, não tem clareza,
Na verdade, a pessoa só fica mais confusa, né? Assim, melhorar o quê? Fazer o quê? Não tem nenhum direcionamento do caminho certo a ser seguido, não gera responsabilidade por nada, e a pessoa sai daquela conversa com ele pensando assim, mas o que eu tenho que fazer mesmo? O que exatamente eu preciso fazer diferente? Porque não teve um direcionamento claro. E aí eu conversei com ele, nós ajustamos a forma como ele se comunica com a equipe e ficou mais ou menos assim. Aí depois ele falou assim com a equipe. Ontem, com uma pessoa da equipe dele. Ontem você entregou o relatório que eu te pedi. Só que você não tinha revisado os dados. Não checou se eles estavam corretos. Ou seja, a pessoa tinha feito o relatório sem conferência nenhuma. E aí o empresário falou assim, você foi apressado e não tomou o tempo para conferir. Isso gerou retrabalho e nós tivemos que refazer tudo. A partir de agora, antes de entregar, eu preciso que você valide os números com o pessoal da área comercial. Olha só a diferença, né? Ao invés de dizer, tem que melhorar o relatório, agora ele falou o que ele tem que fazer, a consequência, né, do retrabalho, que foi gerado um relatório que não foi conferido, falou sobre quem pode dar informações corretas para ele lá, nesse caso aqui, lá na área comercial. Então, isso muda totalmente o comportamento. No próximo relatório que esse funcionário vai fazer, já vai vir conferido, os números checados, já vai ser outra história completamente. E talvez você esteja pensando assim, mas Denise, a minha equipe não aceita feedback. E na maioria das vezes não é isso, pessoal. É assim, a sua equipe não aceita a forma como você dá o feedback, tá? Outra coisa que eu escuto muito é alguma coisa assim, do tipo, eu não quero gerar conflito dentro da empresa, eu já estou ocupado o tempo todo, com muita coisa para fazer, não quero ter que administrar mais confusão, mais conflito. Mas aí, nesse caso, eu tenho uma pergunta a fazer. Se você evitar a conversa que é necessária, você está evitando o problema? Ou só está adiando a bomba explodir, né? Então, o custo do silêncio, gente, é sempre maior que o desconforto da conversa. Então, o feedback tem que ser dado. E mais importante do que isso, o conflito, ele não vem do feedback que você dá. Ele pode vir da falta da estrutura no feedback. Você não estar preparado. Dá um feedback de qualquer jeito, como esses vários exemplos que eu já dei para vocês aqui na aula de hoje. Se você mudar a forma de falar, o comportamento da equipe muda. E a partir de hoje, com tudo que eu vou te mostrar aqui, já estou te mostrando aqui nessa aula, você pode começar a dar feedback de forma muito mais assertiva. Aproveite tudo isso que eu estou falando para você para refletir sobre como você está dando feedback e implemente tudo isso que eu estou te ensinando hoje, esse ouro que eu estou te entregando, tá? Lembrando que a maioria dos funcionários, realmente, há muita gente que faz isso e acaba errando feio na hora de dar feedback, falar no calor do momento. O problema aconteceu, principalmente se for um problema com consequências mais sérias ou com desperdício de dinheiro ou que tem uma repercussão ou uma consequência forte. Porque se você falar no calor deste momento, você vai falar de uma forma irritada demais. E quando você fala irritado, você não comunica. Você descarrega a emoção, descarrega aquela raiva em cima do funcionário que errou. E aí o empresário começa a pensar assim, caramba, eu preciso de gente mais comprometida, que não erre tanto, que não faça tanta besteira. E começa a trocar equipe. Troca uma vez, 2 vezes, 3 vezes, só que aquele padrão continua dentro da empresa, porque o problema não está em quem entrou agora na empresa, quem começou a integrar a equipe. O problema está no ambiente que já estava lá e no jeito errado com que o empresário se comunica com a equipe. Tá?
Dar feedback assim, naquele calor do momento, é um dos erros mais comuns e prejudica muito a sua liderança, prejudica muito a sua empresa. Não deve ser falado naquele calor, naquele momento da raiva. Por quê? Porque as emoções, quando elas vêm de uma forma intensa, elas sequestram o lado racional da pessoa. Somente o lado emocional entra em jogo e aí transformam o que poderia ser uma oportunidade de desenvolvimento, que poderia ser uma orientação melhor dada, em um embate pessoal, numa questão que vira aí sim, vira um conflito. E existem outros erros muito comuns que são feitos ao se dar o feedback. O primeiro deles, gente, um erro muito comum é ser muito genérico. Ser genérico na hora de falar, do tipo assim, olha, tem que melhorar. Melhora isso aí. Tá, mas melhorar o quê? Né? Melhorar como? O que eu faço agora? Eu até entendo que você queira resolver rápido, porque, afinal de contas, você também não tem tempo, né, para ficar gastando, repetindo sempre a mesma coisa com seus funcionários. Mas não é falando assim que você vai ter comportamentos diferentes da próxima vez. Né? Falar assim não vai gerar a mudança que a sua empresa tanto precisa, né, que você quer que seja feita. E um outro erro também muito comum é quando você começa a julgar o seu funcionário. Você olha para aquela situação, olha para ele, começa a dar adjetivos para ele. E isso, pessoal, é muito, muito ruim. Como assim adjetivos? Por exemplo, olha, você é muito desorganizado. Você é desorganizado demais. Você chamou ele de desorganizado, um adjetivo. O que a pessoa vai fazer? Ela começa a se defender. Ela não vai mudar. Ou então, aquele empresário que deixa acumular os assuntos. Não, vou pegar tudo que eu tenho para falar com ele e falar uma vez só. Também não é um erro muito comum que acontece. Então, se você comete algum desses erros, né? Se tem algum desses pontos aí que você comete, fica tranquilo, tá? Quero te tranquilizar. Você não está sozinho. Isso é muito comum. Muitos empresários fazem exatamente isso que eu estou colocando aqui como um erro. Por quê? Porque não foram ensinados. Não aprenderam a dar um feedback de uma forma assertiva, não aprenderam como falar exatamente. Mas existe sim um jeito certo de fazer isso, e eu vou te mostrar agora aqui, então presta atenção, vou te mostrar aqui agora nessa aula como dar o feedback. Porque é justamente para que os empresários consigam ter uma equipe autônoma que eu criei o método Equipes que Resolvem. E dar um feedback de forma assertiva, forma correta, é elemento fundamental, importantíssimo para construir equipes autônomas, equipes que resolvem as coisas no dia a dia. O caminho para dar um feedback de uma forma assertiva, para que evitar, né, sem gerar conflitos, evitar conflitos, é um caminho assim pavimentado por 4 pilares estruturais. Eu estou falando aqui essa aula toda sobre ter estrutura na hora de falar, então eu vou te apresentar agora o que é essa estrutura. Ela é formada por pilares. E o primeiro pilar é: seja sempre muito claro, deixa claro o que você quer que seja mudado. Sem ter essa clareza, não vai existir mudança. A clareza, ela vai gerar ação, ela vai fazer com que a pessoa se mobilize, que ela faça o que tem que ser feito. Se você deixar as coisas meio ambíguas, sem saber direito, tomando muito cuidado com as palavras, você vai acabar fazendo com que o erro se repita. A ambiguidade gera repetição de erro. E como que você pode ser claro? Fale sobre o fato específico que aconteceu, né? Seja assim, se resuma àquela situação, aquele fato específico que aconteceu.
de uma forma concreta, tá? Falando daquela situação concreta, né? Quando foi, como aconteceu, o que foi percebido e o comportamento específico que aquele funcionário apresentou. Então, fale sobre o que aconteceu especificamente de uma forma clara, cite exatamente a situação concreta, quando, onde aconteceu e o comportamento que foi apresentado naquele momento que gerou o problema, né? Sem interpretar, sem julgamentos e principalmente sem adjetivar. Ninguém gosta de levar um adjetivo na testa, né? Então, não adjetive as pessoas, porque a gente precisa falar sobre as situações e não sobre a pessoa. Então, não é que a pessoa seja desorganizada. Aquela situação não foi organizada da forma correta. Entendeu? Então, assim, nessa situação, nesse exemplo que eu dei, né, onde o empresário falou para o funcionário dele que ele é desorganizado, o correto seria falar da seguinte forma. Deixa eu te mostrar como ele deveria ter falado. Vou criar uma situação aqui. Olha, fulano, hoje de manhã percebi que o cliente ficou esperando 20 minutos porque o material que ele veio buscar ainda não estava pronto. Então, seja claro, aborde a situação ocorrida de forma concreta. Foi o que eu acabei de te falar. Então, a situação que aconteceu, quando, hoje de manhã, né? E o material não estava pronto. Fatos concretos. Quando você traz essa objetividade, exatamente a situação específica que aconteceu, você reduz a defesa dela, né? Então, fala exatamente o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Ninguém muda o que não sabe exatamente que deve mudar, né? A mudança já é algo que não é fácil para muitas pessoas. Então, se essa pessoa ainda não sabe exatamente o que ela precisa mudar, qual é o fato em si, qual é a situação específica que tem que mudar, aí mesmo que não vai ter mudança nenhuma. Tá bom? E o segundo pilar é o pilar do impacto. Tá? Aqui é onde a maioria dos empresários mais falha. Tá? Os empresários até falam sobre o erro, até citam a situação que aconteceu, que não foi bem feita ou a entrega que não foi bem realizada, só que não mostram a consequência disso. Não mostram o impacto que aquilo que aconteceu gerou, né? E sem que o funcionário saiba e entenda exatamente a consequência daquilo que aconteceu, não vai existir senso de responsabilidade. Como que a pessoa vai ser responsável por alguma coisa que ela não sabe qual foi o impacto que aquilo gerou, né? Você precisa mostrar direito, claramente para ele, o que aconteceu, qual foi o impacto que aquele erro cometido gerou, né? Quem foi impactado, qual foi o custo. Então, às vezes, por exemplo, uma peça que quebra ou um resíduo que ficou no lugar errado ou alguma coisa que deveria ter sido entregue num dia e gerou uma multa no dia seguinte. Então, ele precisa saber quanto custa isso, qual foi o impacto daquilo que aconteceu. Tá? Por exemplo, assim, o fato de que vamos pegar esse mesmo exemplo. O fato de que o cliente teve que esperar 20 minutos porque o material ainda não estava pronto, gerou um atraso significativo no atendimento. Afinal de contas, a gente deixou o cliente esperando 20 minutos. Impactou a experiência do cliente, impactou a forma como ele nos enxerga. Da próxima vez, será que ele vai voltar aqui ou ele vai buscar o nosso concorrente? Será que ele vai sentir confiança de contratar os nossos serviços quando ele tiver algo muito importante para ele, que aquilo seja feito? É bem provável que não. Então, olha o impacto que isso gera, a perda de um cliente ou, eventualmente, a perda de dinheiro, sem dúvida nenhuma, né? Então, fala exatamente sobre o problema que aconteceu, né? Nesse caso específico, o problema é que esse atraso acarretou para o cliente. Seja o mais específico possível,
mostra o tamanho do impacto, e aí o funcionário vai entender, ah, tá bom, então a questão não é eu ser desorganizado ou ele não tá me ofendendo, não é sobre mim, né? Esse problema teve consequências e eu preciso mudar, né? Então, sem que a pessoa entenda exatamente quais são as consequências, não vai ser desenvolvido o senso de responsabilidade para que haja uma melhoria ou para que aquele erro não se repita da próxima vez. O terceiro pilar é o direcionamento. E esse ponto é muito crítico, tá? Então, você já falou sobre a situação específica, você foi claro, você mostrou o impacto, e agora você tem que direcionar o funcionário dali em diante, né? Porque não adianta só falar do erro, se você não direcionar qual é o comportamento que tem que ser correto, que tem que ser adotado da próxima vez, né? Então, você precisa deixar muito claro para ele o que precisa ser feito diferente, como precisa ser feito isso de uma forma diferente e qual é o padrão que você espera. Qual é o nosso padrão de qualidade? O que nós temos que entregar para o nosso cliente? Direciona. Então, por exemplo, né, pegando ali o mesmo exemplo, né? A partir de agora, antes de qualquer entrega, você tem que conferir, validar se tudo está pronto com antecedência. Você já sabia, nós já sabíamos que o cliente viria buscar a encomenda dele hoje de manhã. Por que deixamos ele 20 minutos esperando? Então, vamos agora, com antecedência, nos preocupar com isso. E você é responsável por validar tudo com antecedência, antes que o cliente chegue, para que na hora em que ele colocar o pé na nossa empresa, a entrega dele já esteja pronta para ser passada para ele. Tá? Então, se você não direcionar, o feedback vai virar uma crítica, né? Você está criticando a pessoa. Se você direcionar, aí sim vira uma oportunidade de desenvolvimento. E ele vai fazer diferente, vai fazer melhor da próxima vez. Essa é uma mudança muito poderosa, gente. E isso gera um movimento de melhoria contínua bastante importante dentro da empresa, né? Então, não é só falar sobre o que está errado, é sobre fazer a outra pessoa agir diferente depois da conversa. Então, direcione, deixe muito claro como agir da forma correta dali para frente. Então, o feedback não é apenas apontar falhas. É muito importante porque o objetivo do feedback é mobilizar a pessoa, mobilizar o funcionário para transformar comportamentos futuros. Ou seja, para que seja feito de uma outra forma da próxima vez, que não gere o mesmo problema ou problemas parecidos com os mesmos impactos, com as mesmas perdas para a sua empresa. Tá? E o quarto pilar é você. Agora eu vou falar de você, empresário. A sua postura, a postura do líder. Tá? Então, esse é o pilar invisível, mas é o que sustenta tudo. Já falei sobre clareza, já falei sobre impacto, já falei sobre direcionamento e eu preciso falar sobre você agora. Então, não adianta você ter todas as técnicas se a sua postura de líder não sustentar as técnicas, não sustentar essas etapas anteriores todas que eu já falei aqui para você. Então, se você fala com julgamento, né, você só faz com que a pessoa comece a se defender. Tá? Você tira o pior dela, né? Se você fala com superioridade, como quem sabe tudo, como quem entende tudo, você gera resistência. A pessoa vai ouvir, mas tá, ele acha que sabe tudo, isso gera uma resistência. Agora, se você fala de uma forma clara, com firmeza, orientando, direcionando, mostrando impacto, aí você gera respeito. A forma é muito importante. A forma como você conduz o feedback ensina a sua equipe a como reagir ao feedback. Tá? Então, aí sim, você vai ter pessoas que, ao ouvir um feedback, vão de fato compreender que aquilo é algo que precisa ser mudado, melhorado, até para que eles cresçam como profissionais e não mais como simplesmente uma tarefa, algo que precisa ser feito para o
patrão, né? Para o empresário, é porque vai ser melhor para ele também. E quando você começa a aplicar os 4 pilares, o jogo muda completamente. Muda a sua conversa com a equipe, a reação deles muda, eles vão estar abertos a ouvir, a equipe como um todo muda, evolui, cresce, se desenvolve e principalmente você para de carregar o peso de ter que corrigir o tempo todo, de ficar repetindo as mesmas orientações o tempo todo, de ficar vendo os erros se repetindo, as coisas acontecendo dentro da empresa sem progresso, né? Porque se você usar esses 4 pilares, você agora vai perceber que as pessoas vão começar a entender mais rápido e a assumir a responsabilidade que é necessário que elas assumam. Né? Você vai começar a construir um senso de responsabilidade maior dentro da sua empresa. E aí você vai começar a ver mudanças muito significativas nos comportamentos da sua equipe, no resultado que eles geram. E principalmente aquele peso, né? De ficar, ou como eu fazia lá no início, fugindo de dar feedback, ou dando na hora errada, ou não sabendo como fazer, esse peso, ele vai sair totalmente de você. E é exatamente isso que eu desenvolvo com os empresários que caminham junto comigo mais de perto. Porque entender isso aqui, tudo que eu falei durante essa aula, gente, eu só falei coisa muito importante, eu dei o ouro aqui para vocês, isso já abre a mente, já é um caminho, já é um norte, um mapa do que vocês têm que fazer em relação a feedback. Mas aplicar isso no dia a dia, agir de fato dentro desses 4 pilares, é o que realmente pode gerar transformações no seu negócio. Através, né, de mudanças de comportamento na sua equipe, você vai gerar resultados diferentes, resultados muito melhores. E se tem um aprendizado que você tem que levar daqui hoje, é esse. Feedback assertivo, feito da forma correta, dentro desses 4 pilares, não gera conflitos. Agora, se você tiver falta de clareza, falta de estrutura, falta de direcionamento, aí sim, isso vai gerar muitos conflitos dentro da sua empresa. Só que a partir de hoje, com tudo que você aprendeu na aula de hoje, você já pode começar a fazer isso bem diferente. Você já pode começar a ter resultados muito diferentes. E na próxima aula, que será no dia 28 de abril, às 20 horas, também aqui no YouTube, eu vou falar sobre um outro tema complementar ao feedback, né? Eu vou falar sobre o tema como delegar sem perder o controle, né? Assim, eu vou te mostrar como fazer a sua equipe parar de trazer problemas e começar a pensar nas soluções, a trazer soluções para você, trazer recomendações de soluções, ao invés de ficar jogando no seu colo todos os problemas da empresa. Caso você ainda não esteja inscrito para participar das aulas ao vivo, vai lá no meu Instagram, que está aqui na tela, né, o @AdeniseGás, clica no link da bio, lá vai ter o link da aula semanal e se cadastre para receber o link da aula semanal e ser avisado sempre que a aula começar. Tá? Porque é muito importante que você aproveite esse tempo, aproveite essas aulas para gerar mudanças significativas na forma como você gerencia as suas equipes. E aproveita e me manda um direct, já que você vai lá no meu Instagram para se inscrever, para receber o link das aulas semanais, aproveita já e me manda um direct me contando qual foi o seu maior aprendizado aqui nessa aula de hoje. Ou também, se você tiver alguma dúvida sobre este assunto ou outro relacionado à gestão de pessoas, manda sua pergunta lá no direct que eu respondo pessoalmente a sua dúvida, tá bom? Vem comigo sair do olho desse furacão onde você está vivendo, tá bom? Boa noite, pessoal. Espero vocês na próxima semana aqui, 20 horas, terça-feira, no YouTube.
Um abraço a todos.